Vamos determinar então se um operador linear ou uma matriz quadrada é diagonalizável sem precisar encontrar todos os autovetores. Bom, nesse contexto, diz respeito ao polinômio mínimo de um operador ou de uma matriz, você falar antes da aplicação de um polinômio em uma matriz. Você tem um polinômio qualquer p de x, dado desta forma, uma matriz quadrada A, P de A é uma matriz também quadrada da mesma ordem que a matriz A, dada por essa expressão, onde aqui o A elevado a N, A elevado a N menos 1, etc., é a matriz resultante, né, do produto da matriz A por ela mesma, N fatores. No final, correspondendo a este termo independente a zero, nós inserimos aqui a zero vezes a matriz de identidade, da mesma ordem que aquela matriz A. Quando o resultado desse P de A for a matriz nula, estamos simbolizando aqui pelo número zero, que significa a matriz nula, vamos dizer que esse polinômio anula a matriz. Bom, vejamos esse exemplo aqui abaixo. Nós temos a matriz A 2 por 2 e temos aqui dois polinômios P de x, Q de x. Vamos calcular, usando essa definição, o P de A e o Q de A. Então, por definição, o P de A vai ser, simplesmente é como basicamente se trocar ali o x pela matriz A e fazer a operação correspondente. Lembrando sempre que para cada termo independente, como esse número 1 aqui, você insere o produto dele pela matriz de identidade. Bom, então o P de A ficaria, nesse caso, a matriz A ao quadrado mais 1 vezes a identidade. Então, A ao quadrado mais identidade. Então, a conta aqui ficaria matriz A vezes ela mesma, que seria A ao quadrado, mais a matriz de identidade da mesma ordem, 001, identidade 2 por 2. Seguimos com a conta aqui, multiplicamos aquela matriz A por ela mesma, multiplicando aí linha por coluna. Primeira linha com a primeira coluna vai dar 1 vezes 1, menos 1 vezes 0, dá 1. Primeira linha com a segunda coluna, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então fica menos 1, menos 2, menos 3. Segunda linha, primeira coluna, 0 vezes 1 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 0, 0. Segunda linha com segunda coluna, 0 vezes menos 1 dá 0. 2 vezes 2, 4. Essa é a matriz A ao quadrado. Vamos somá-la com a matriz 1, 0, 0, 1. Teremos então a matriz P de A dada por 2, que é 1 mais 1 aqui, menos 3, que é menos 3 mais 0, 0, que é o 0 mais 0, 5, que é o 4 mais 1. Então, essa matriz aqui é a matriz P de A. Vamos fazer um exemplo a mais com o polínômio Q, encontrar aqui a matriz Q de A. A matriz Q de A, por definição, então seria a matriz A vezes ela mesma, menos 3 vezes a matriz A, mais 2 vezes a identidade. Aqui aparece esse 2, mais uma vez, colocamos 2 vezes a identidade. Então, ficamos com A ao quadrado, já fez essa conta em cima, não precisa repetir. A ao quadrado vai ser a matriz 1 menos 3, 0, 4. Menos 3 vezes A. Vamos multiplicar a matriz A por menos 3. Ou então, multiplicamos aqui por a matriz A por 3. E colocamos o sinal de menos aqui fora. Então, fica aqui 3 vezes 1 é 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 2 vezes a identidade é a matriz 2, 0, 0, 2. Estamos aqui pegando esta matriz de identidade e multiplicando por 2, né? Bom, então, vamos agora somar. Vamos ter
Linha 1, coluna 1, a conta fica 1 menos 3 dá menos 2, mais 2, 0. Linha 1, coluna 2, menos 3 menos menos 3 dá menos 3, mais 3 dá 0, mais 0, 0. Linha 2, coluna 1, 0 menos 0 mais 0 dá 0. Por último, linha 2, coluna 2, 4 menos 6 dá menos 2, menos 2 mais 2 dá 0. Ou seja, para esse caso aqui, nós temos que o Q é um polinômio que anula a matriz A. Entendido o que significa aplicar um polinômio em uma matriz quadrada, vamos definir aqui o nosso polinômio mínimo ou polinômio minimal de uma matriz. Bom, você tem uma matriz A quadrada, o polinômio minimal da matriz ou polinômio mínimo é um polinômio com esta forma, onde aqui o coeficiente líder, né, o coeficiente que multiplica o termo de maior grau, é 1, obrigatoriamente. Temos um polinômio com essas duas propriedades para que ele seja o polinômio minimal. Ele deve anular a matriz A e, além disso, ele deve ser o polinômio de menor grau com essa propriedade. Ou seja, o polinômio de menor grau dentre aqueles que anulam a matriz A. O que o polinômio mínimo nos diz sobre a diagonalização? Bom, nesse contexto de diagonalização, este polinômio ele tem uma característica muito importante que é dada por esse teorema. Você tem um operador T de V em V, linear. Este operador é diagonalizável se e somente se o seu polinômio minimal, ou seja, o polinômio minimal da matriz deste operador, deve ser o produto de fatores lineares, desta forma. Isso quer dizer, na verdade, que esse polinômio minimal, ele possui, se ele for de grau R, por exemplo, ele possui exatamente R raízes diferentes. Nenhuma raiz pode ter multiplicidade maior do que 1. Bom, então, como a gente consegue encontrar esse polinômio minimal? O principal teorema nesse sentido é o chamado teorema de Cayley-Hamilton, que diz que o polinômio característico de um operador ele anula a matriz do operador. Isso quer dizer que o polinômio característico ele já é um possível candidato a ser o polinômio mínimo, porque ele satisfaz a primeira propriedade de anular o operador. Bom, além do polinômio característico anular a matriz do operador, ele também está relacionado com o polinômio mínimo através desse outro teorema, que diz que as raízes do polinômio minimal e do polinômio característico são as mesmas, exceto por multiplicidade. Esse teorema, junto com o teorema de Cayley-Hamilton, nos fornece uma maneira de determinar o polinômio mínimo através do polinômio característico. O polinômio característico é um polinômio que a gente consegue encontrar facilmente, calculando apenas um determinante. E, a partir desse polinômio característico, nós podemos encontrar os candidatos a serem polinômio minimal. Por exemplo, digamos que tenhamos lá um operador em espaço de dimensão 5, aí teríamos um polinômio característico de grau 5, e por uma razão ou por outra, o nosso exemplo, este polinômio característico p de x foi dado desta forma, fatorado aqui já com x menos 2 ao cubo, x menos 1 ao quadrado, ou seja, ele é um polinômio que tem o número 2 como a raiz tripla, uma raiz de multiplicidade 3, e o 1 como a raiz de multiplicidade 2. Isso quer dizer, juntando esse teorema com o teorema de Cayley-Hamilton, que os candidatos a serem polinômio mínimo serão esses. Digamos, M1 de x, considerando o polinômio com raízes simples iguais às raízes do polinômio característico. Lembrando que as raízes do polinômio característico são justamente os autovalores. Então, essa seria uma possibilidade, ter o 2 e 1 como raízes simples.
Outra possibilidade é que fosse, por exemplo, x menos 2, ou seja, 2 como raiz simples, e o 1 como raiz dupla, já que aqui o 1 aparece como uma raiz dupla, ele poderia também ser raiz dupla do polinômio mínimo. Uma outra possibilidade seria o 2 ser raiz dupla e o 1 raiz simples. Uma quarta possibilidade, o 2 ser raiz dupla e o 1 também raiz dupla. Uma quinta possibilidade seria o 2 ser raiz de multiplicidade 3 e o 1 raiz simples. E uma última possibilidade é que o 2 seja raiz tripla e o 1 seja raiz dupla, ou seja, que o polinômio mínimo seja exatamente igual ao polinômio característico. Então, os dois teoremas anteriores, eles nos dizem que essas 6 possibilidades que vêm do polinômio característico, como está aqui, combinando as multiplicidades, as possíveis multiplicidades das raízes do p de x, dos autovalores, nós teríamos essas 6 possibilidades. Como determinar se temos ali o M1 como polinômio mínimo, ou M2, ou M3, qual deles dentre esses 6 seria o polinômio mínimo? Aí é uma tentativa para verificar se esses polinômios anulam ou não a matriz. Como o polinômio mínimo deve ter o menor grau possível dentre os que anulam, nós testamos do menor grau para o maior. Por exemplo, digamos que nesse exemplo tivéssemos um operador que, ao testarmos o M1 de x aplicado naquele operador, ou seja, M1 aplicado na matriz do operador em alguma base, se por acaso fizermos a conta, trocando aqui o x, exatamente como fizemos na definição lá no começo, trocando o x pela matriz e as constantes pelo número vezes a identidade, após essa conta, se encontrarmos a matriz nula, ou seja, se o M1 anular a matriz, como o M1 ele é o menor grau possível, então ele automaticamente será o polinômio mínimo. Digamos que você fez a conta com o M1 e percebeu, por exemplo, que o M1 não anulou a matriz. Não deu diferente da matriz nula, deu diferente do 0, 0, 0, 0, tudo zero. Então, o próximo polinômio candidato seria ou M2 ou M3, porque ambos possuem aqui grau 3. Se o M2 anula a matriz, você faz o mesmo teste, calcula M2 de T. Se o M2 de T dá a matriz nula, então é porque o M2 é o polinômio mínimo. Se o M2 é diferente de zero, você testa o M3. Se o M3 zerar, o M3 é que é o polinômio mínimo. Se nem o M1, nem o M2, nem o M3 zeram a matriz, anulam a matriz, aí você parte para o M4 e o M5, que eles agora são dois polinômios de grau 4. Teste M4, se o M4 zera, o M4 seria o polinômio mínimo. Se o M4 não zera, mas o M5 zera, então o M5 é que seria o polinômio mínimo. Depois, se você testar M1, M2, M3, M4 e M5 na matriz e nenhuma matriz deu a matriz nula, ou seja, nenhum desses 5 polinômios de grau menor deu a matriz nula, anulou a matriz, então, obrigatoriamente, pelo teorema de Cayley-Hamilton, o polinômio mínimo vai ser o último. Este último, M6, você não precisa nem fazer a conta para saber que ele anula a matriz, porque o M6 é o próprio polinômio característico e o teorema de Cayley-Hamilton
diz que, obrigatoriamente, o polinômio característico sempre anula a matriz. Então, na pior das hipóteses, o polinômio mínimo vai ser igual ao polinômio característico. Antes de fazer um exemplo mais prático para encontrar o polinômio mínimo e responder se a matriz é ou não diagonalizável, vamos fazer um update naquele teorema sobre diagonalização e polinômio mínimo, juntando essas informações sobre a relação entre o mínimo e o característico, ou seja, a relação do polinômio mínimo com os autovalores da matriz. Você tem um operador linear T e digamos que ele tem aqui R autovalores diferentes, lambda1, lambda2 até lambda_r. O primeiro teorema que vimos lá afirmava que o operador é diagonalizável quando o polinômio mínimo dele tinha apenas raízes simples. Todas as raízes eram simples. Produto de fatores lineares. Mas o que a gente viu agora é que as raízes diferentes do polinômio mínimo obrigatoriamente são os autovalores. Isso quer dizer que você pode testar diretamente este polinômio que está aqui embaixo para ser candidato ao polinômio mínimo. Se este polinômio m de x, como está aqui, ele anula a matriz, como ele seria o polinômio de menor grau dentre todas as possibilidades, exatamente como explicamos no exemplo anterior, ele obrigatoriamente será o polinômio mínimo, e por ele ser o produto de fatores lineares distintos, nós teremos então um operador diagonalizável. Se esse polinômio não anula a matriz, o polinômio mínimo não vai satisfazer a condição de diagonalização, e logo o operador não é diagonalizável. Bom, vamos ver na prática agora, com este exemplo, como encontrar o polinômio mínimo e responder a partir dele se o operador é ou não diagonalizável. Bom, temos aí um operador T de R3 em R3, dado desta forma. Primeiro passo, se o contexto do exercício do problema for esse com um operador e não com uma matriz, a primeira coisa é encontrar alguma matriz que represente aquele operador, ou seja, a matriz do operador em alguma base, qualquer base, porque o polinômio característico independe da base que você vai usar. Por comodidade, vamos escolher aqui a base canônica. Com a base canônica, a matriz de T ficaria desta forma. Na primeira entrada, 2x mais z. Então, a primeira linha da matriz vai ser 2. O y não aparece, então aqui é 0. E o z está multiplicando 1. Na segunda entrada, 3y menos z. Ficamos aqui com 0 para x, 3 para y, menos 1 para z. E na terceira entrada temos 3z, então é 0 para x, 0 para y, 3 para z. Então essa é a matriz de T. Segundo passo, polinômio característico. Como vimos anteriormente, para encontrar o polinômio mínimo, precisamos encontrar anteriormente o polinômio característico, porque é a partir dele que vamos encontrar os candidatos a serem polinômios mínimos. O polinômio característico, a gente sabe, P de lambda é dado pelo determinante da matriz de T menos lambda vezes a identidade. Então, nós fazemos a continha, subtraindo aqui lambda na diagonal, 2 menos lambda, 3 menos lambda, 3 menos lambda, e calculamos o determinante. Esse determinante poderia ser feito pela regra de Sarri, porque é 3 por 3, porém, para facilitar a nossa vida, podemos simplesmente perceber que a matriz ela é triangular superior, esses 3 zeros aqui embaixo, logo esse determinante é o produto da diagonal, ficaria então 2 menos lambda, 3 menos lambda ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Temos lambda igual a 2, lambda igual a 3 são os autovalores de T.
Perceba ainda que o alto valor 3, na fatoração do polinômio, ele aparece aqui como fator linear 3 menos lambda, ou lambda menos 3, dá no mesmo, ao quadrado. Então, o 3 ele tem multiplicidade 2, multiplicidade algébrica. Bom, com esses dados, nós podemos agora fazer o teste para polinômio mínimo. Então, vamos ter aqui candidatos a polinômio mínimo. M1, onde M1 será o menor grau possível. Então, ficaríamos com x menos 2 vezes x menos 3, porque aí teríamos o 2 e o 3 como raízes simples, esse é o grau menor possível, ou o M2, onde o número 2 ele é uma raiz simples, não tem mais como aumentar aqui o grau, então teria que ser raiz simples do mesmo jeito, porém o 3 ele é uma raiz dupla, então caso ele não seja uma raiz simples do polinômio mínimo, ele pode ser uma raiz dupla. Então colocamos aqui o x menos 3 ao quadrado. Esse polinômio aqui ele é o mesmo polinômio p de x, exceto por um sinal, porque aqui nós fizemos a escolha de t menos lambda i, ao invés de i menos lambda i menos t, que seria um sinal diferente. Então, se nosso polinômio tem um sinal de diferença, mas se você troca de sinal, obviamente, o fato que o polinômio característico anula a matriz não vai deixar de ser verdade se você trocar de sinal, né? Porque vai ficar menos 1 vezes a matriz nula ou não. Bom, o M2, nesse caso, ele automaticamente já anula a matriz pelo teorema de Cayley-Hamilton. Isso quer dizer que basta testar o M1. Se o M1 anular a matriz, o M1 será o polinômio mínimo. Se o M1 não anular a matriz, é porque o polinômio mínimo vai ser o M2. Logo, se for o M2, a matriz ao operador não é diagonalizável. Se o M1 for o polinômio mínimo, ela é diagonalizável. Então, seguindo agora com a conta, vamos ver aqui M1 de T. M1 de T. Você pode fazer a conta fatorada dessa forma, sem nenhum problema, ou pode desenvolver aqui o polinômio. Dá no mesmo. Fatorado ficaria assim. T de T menos 2 vezes a identidade, primeiro fator, vezes a matriz de T menos 3 vezes a identidade. Primeiro parênteses ficaria, vou fazer a conta aqui um pouco direto, nós vamos ter esta matriz de T que está aqui, menos 2 vezes identidade, significa subtrair 2 na diagonal. A gente lembra que somar com um múltiplo da identidade só interfere na diagonal da matriz. Então, T menos 2i, você vai subtrair 2 aqui, vai ficar na diagonal 2 menos 0, 3 menos 2, 3 menos 2. E o restante aqui você repete. Para o segundo fator, T menos 3i. Então, lá na diagonal do T, a gente vai subtrair 3. Então, fica 2 menos 3, dá menos 1. 3 menos 3, 3 menos 3. O resto repete. Multiplicando agora essas duas matrizes, 3 por 3, vamos ter primeira linha pela primeira coluna, dá 0. Primeira linha, segunda coluna, também dá 0. Primeira linha, terceira coluna, também dá 0. Segunda linha, primeira coluna, também dá 0. Segunda linha, segunda coluna, 0. Só que a segunda linha, terceira coluna, vamos ficar com 0 vezes 1, que é 0. Só que vamos ter aqui 1 vezes menos 1, que é menos 1. E depois menos 1 vezes 0, que é 0. Logo, o resultado vai ser menos 1.
Vamos concluir aqui o restante da conta, mas a gente já sabe nesse momento que esse operador não será zerado, não será anulado por este polinômio, M1. Encontramos aqui um número diferente de zero. Continuando a conta, só para terminar a matriz, a última linha vezes a primeira coluna vai dar zero, vezes a segunda coluna vai dar zero, vezes a terceira também dá zero. Esta matriz é diferente da matriz nula, logo M1 não é o polinômio mínimo. Como só tínhamos duas possibilidades, M1 não é, então M2 é o polinômio mínimo. Então, com este resultado que o M2 é o próprio polinômio mínimo, lembra que a gente não precisa testar que ele anula, porque ele já é o polinômio característico, já anula pelo teorema de Cayley-Hamilton, mas também com uma informação a mais, é que M2, por ter esta raiz aqui, 3, de uma raiz de multiplicidade de 2, então ele não é o fator produto de fatores lineares. Isso quer dizer, então, que T não é diagonalizável. Vamos ver mais um exemplo, agora em R4, onde o T é dado desta forma. Então, seguimos o mesmo roteiro, encontramos a matriz de T. Primeira entrada, temos ali apenas 2x, então significa dizer que a primeira linha vai ficar 2, 0, 0, 0. Segunda entrada, 2y, então vamos ter aqui 0, 2, 0 e 0. Terceira entrada, 2z menos w. Lembra que a ordem aqui é z e depois w, né? Z é a terceira, w é a quarta. Então vamos ficar com 0 para x, 0 para y, 2 para z, menos 1 para w. E na última, 0 para x, 0 para y, 0 para z, 3 para w. Essa é a matriz de T na base canônica. Polinômio característico, P de lambda, o determinante de T menos lambda vezes a identidade. Logo, subtrai aqui lambda na diagonal, 2 menos lambda, 2 menos lambda, 2 menos lambda, 3 menos lambda, e repete os outros números. Temos aí então um determinante 4 por 4. A priori, poderíamos usar Laplace para resolver, mas esta matriz, por sorte, também é uma matriz triangular superior. Temos aqui 6 zeros aqui embaixo, então esse determinante é o produto da diagonal. Vamos ficar então com 2 menos lambda vezes 2 menos lambda vezes 2 menos lambda. Então vamos ficar com 2 menos lambda ao cubo, ele aparece 3 vezes ali. Depois 3 menos lambda. Então esse é o polinômio aqui de grau 4, que é o polinômio característico. Logo temos aqui valores lambda igual a 2, que é uma raiz que vem aqui desse primeiro fator, lambda igual a 3, que é a raiz que vem desse segundo fator. Partindo agora para o polinômio mínimo, o minimal, quais seriam os candidatos? M1 de x, o 2 e o 3 aparecendo como raízes simples. Então, esse seria o polinômio x menos 2 vezes x menos 3. O polinômio M2, outro candidato, o 3, ele apareceu como raiz simples. Então, não temos escolha para o x menos 3. Ele tem que aparecer aqui exatamente como está lá, x menos 3, com 1 no expoente. O 2 ele tem multiplicidade 3 como raiz, tem um expoente 3 aqui em cima. Então, nós teremos a possibilidade de vir aqui x menos 2 ao quadrado, ou então o terceiro com x menos 2 ao cubo. X menos 3 não tem possibilidade nenhuma.
Perceba que o x é menos 2 ao cubo vezes x menos 3 é o mesmo polinômio característico, ou seja, esse M3 aqui já é igual ao P de x, já é o característico. Bom, os testes são os mesmos do exemplo anterior. Você começa pelo M1, calculando o M1 de T e verifica se vai anular ou não a matriz. Como o M1 ele é o candidato possível para o polinômio mínimo com fatores lineares distintos, então, pelo teorema que nós vimos, se M1 anular a matriz, ele será o polinômio mínimo e, consequentemente, o T será diagonalizável. Se o M1 não anular a matriz, mesmo que a gente não tenha ainda descoberto qual será o polinômio mínimo, se será o M2 ou o M3, mas se o M1 não anular a matriz, é porque ele não é o polinômio mínimo, então o T não é diagonalizável. Testando o M1 ali é x menos 2 vezes x menos 3, então o M1 de T vai ser a matriz T menos 2 vezes a identidade, multiplicando a matriz de T menos 3 vezes a identidade. Substitui aqui, olhando para a matriz aqui anterior, aqui em T, T menos 2 identidade, significa subtrair 2 na diagonal. Então a gente vai subtrair 2 aqui e vai repetir o resto. Então vamos ficar com 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, depois 3 menos 2, os outros números se repetem. Então vamos ficar aqui com 2 menos 2, que vai repetir, 2 menos 2 aqui vai repetir, 2 menos 2 aqui também vai repetir, o menos 1 da linha 3, coluna 4, repete, esse 0 e esse 0 repetem, e aqui 3 menos 2, que é 1. Essa é a matriz T menos 2i. Novamente repetindo, subtraindo apenas 2 aqui, na diagonal. Temos agora um fator T menos 3i. Então, essa mesma matriz que está aqui, nessa mesma diagonal, vamos subtrair 3. Então, vamos ficar com menos 1, menos 1, menos 1 e depois 0. Então, menos 1 aqui, menos 1 e depois 3 menos 3, 0. O restante aqui a gente repete. Multiplicando agora essas duas matrizes, vamos ter primeira linha vezes primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna ou quarta coluna, todas vão dar 0, porque a primeira linha é toda de zeros. Segunda linha também só tem zeros. Então, multiplicando aí pela primeira coluna, pela segunda coluna, pela terceira coluna, pela quarta coluna, também tudo vai dar 0. Terceira linha, temos 0, 0, 0, depois menos 1. Então, 0 vezes o menos 1, depois 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0 e menos 1 vezes 0, tudo vai dar 0 também, que vai ser 0. Terceira linha pela segunda coluna, verificamos que também tudo 0. Terceira linha, terceira coluna, também 0. Terceira linha, quarta coluna, tudo 0. Quarta linha, faz a mesma conta, 1 por 1. Ele é bem parecido com a terceira, muda só um sinal. A gente percebe que nessa conta temos 3 zeros aqui e só o último número que não é 0. E esse último número ele multiplica os elementos que aparecem na última linha, né? Então, como a última linha só tem zeros, então a gente já pode perceber direto que também só vai ter 0 aqui como resultado. Logo, quer dizer que o M1 anulou a matriz, como ele é o candidato de menor grau, esse M1 é o polinômio mínimo. De T, e isso implica, como ele é um produto de fatores lineares distintos, T é diagonalizável.